Eu convido neste momento o professor Edgar Franco, mais conhecido como Ciberpagé. Então, o professor Ciberpagé, muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. É uma honra para nós recebê-lo, né, num momento tão especial como este. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá, do professor Ciberpagé. Logo em seguida, eu passo a palavra para nós continuarmos com arte. O professor Ciberpagé é pós-doutor em arte e tecnociência e professor na Faculdade de Artes Visuais e no mestrado e doutorado em arte e cultura visual da Universidade Federal de Goiás. Eu fiz aqui retirei apenas uma linha do mini currículo do professor Ciberpagé, viu, pessoal? Só para a gente encaminhar, porque se eu fosse ler todo o currículo do professor Ciberpagé, eu ficaria aqui, né, a noite toda fazendo isso. Professor, é uma honra, né, repito, para nós recebê-lo. Eu passo a palavra para o senhor. E o senhor terá aí entre 35 e 40 minutos para fazer a sua exposição. Está com a palavra. Perfeito. Então, eu que agradeço imensamente o convite da PUC Goiás, em especial o convite da professora Návia e também do meu amigo e professor Átila, né, que vai fazer a conferência depois de mim aí. Quando eu fui convidado para conversar com vocês aqui, recebi, né, um documento explicando como funcionaria, e eu vi que a gente teria, então, essas apresentações artísticas aí antes. E a gente pensar nesse momento que nós estamos experienciando, ninguém falou sobre isso ainda, mas é muito importante a gente refletir sobre um momento muito complexo da nossa existência, que é esse momento que nós estamos experienciando. Eu vou completar 50 anos esse ano e em toda a minha existência eu nunca sofri tanto, tive tanto medo, né, tive tanto terror, tive tanta tristeza. E eu sei que todo mundo que está assistindo essa live tem experienciado coisas parecidas, né? O impacto psicológico das experiências que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, ele é gigante, e a gente não pode minorar isso, né? Eu tive a tristeza absoluta de perder o meu pai, Dimas Franco, meu grande mentor, a pessoa que me fez caminhar pelo mundo das artes, que sempre me incentivou a ser um criador, para a Covid. Meu pai morreu no dia 16 de agosto do ano passado, com 80 anos de idade, né, vitimado por essa horrível pandemia. E a gente tem mais de 400 mil mortes. Também já pedi uma prima e 2 grandes amigos. E todo mundo tem uma história para contar. E aí, quando eu pensei sobre essa breve fala para vocês, eu imaginei que não podia deixar de fora essa questão, né? O que é a arte nesse contexto, então? O que é falar de arte, o que é pensar arte nesse contexto hecatômbico que nós estamos experienciando, né? Que é um momento muito complicado em todos os sentidos, como eu já disse. É um momento de hecatombe, no sentido de a gente tem, então, um panorama hipercomplexo e que ele é regido por uma linguagem que ela é pouco complexa. Ela é aparentemente complexa, mas ela é pouco complexa. Sobre o que eu estou falando? A gente sabe que hoje boa parte da comunicação, como esse momento que nós estamos experienciando aqui agora, ela é realizada através dos meios digitais. As pessoas estão aí todas focadas nas suas redes sociais o dia inteiro. Hoje as pessoas acessam a internet a partir das redes sociais, né? O celular se tornou um elemento que faz parte quase do corpo humano, né? Todo mundo está com o seu celular, mesmo assistindo uma conferência como essa, vocês estarão aí olhando, né, os seus celulares, as suas notificações a todo momento. E nós estamos, então, sob a égide dessa linguagem, que é o quê? Que é a linguagem binária. A linguagem de máquina,
ela parte de um princípio que é sim e não, é 0 e 1. E é uma linguagem que, apesar dela trazer toda essa complexidade de imagens e de sons para todos nós, o princípio de construção dela é básico. E vocês aí da letras, todo mundo que é da área de linguagem, linguística, sabe que nós pensamos o mundo através da nossa língua, da nossa linguagem, né? Ou das outras linguagens que nos envolvem. E quando a gente passa a pensar que a linguagem mais poderosa dos últimos 30 anos é a linguagem binária, porque é justamente essa linguagem que vai explodir na comunicação midiática, que vai dominar o mundo ocidental, essa linguagem hoje conduz um pouco da nossa visão e da nossa experiência de mundo. E por isso que a gente tem, então, um mundo cada vez mais dividido e um mundo onde a complexidade ela é cada vez mais negada. Né? Então, gosto, não gosto, eu me posiciono nesse sentido ou naquele, e aí você vai desenvolvendo as bolhas. A gente não consegue fazer essa conexão de que esse mundo digital, que tem muitos aspectos positivos, o que está por trás dele é a força dessa linguagem binária que vai criando sutilmente um apagamento do quê? Das complexidades, das zonas cinzas, se a gente for pensar entre o preto e o branco. E aí a gente chega nesse momento dramático, que é um momento em que nós percebemos uma condução da sociedade através, principalmente das redes sociais, em processos de fake news, em processos de uma profunda divisão das pessoas. Né? E uma divisão que é positiva para quem está no poder, para os déspotas, porque essas pessoas não conseguem se conectar para derrubar esse déspota. Elas estão brigando entre si pela polarização. E isso é curioso, porque a arte, a poesia, isso que nós acabamos de ver os incríveis alunos apresentarem para a gente aqui, né? O Isaías, o Pedro Luiz, a Dayana e a Emily, a poesia, a arte, ela está nessa zona cinza. Né? A poesia, ela é a incerteza, ela é a reflexão sobre o mundo, ela está distante dessas verdades, por exemplo, dos monoteísmos, dos livros sagrados. A poesia é libertária. E aí você vê um tempo de opressão da poesia. Não há lugar na poesia, para a poesia, quando você tem polarização. Quando tudo vai se polarizando. E quando você tem hipercompetição. Esses meios também, eles têm promovido o quê? Estratégias que nos levam a nos compararmos cada vez mais com o outro. O que é a rede social? É uma construção de uma identidade em que você apresenta o que você quer apresentar, né, e que as pessoas vão ficar observando aquilo a todo momento e se comparando. E nessa comparação surge a ansiedade, né, surge, às vezes, a inveja, a raiva. A comparação sempre existiu na humanidade, mas essa comparação, ela era mais distanciada. Você comparava lá no seu ambiente de trabalho, entre seus amigos, seu vizinho. Agora não, né? Você tem um mundo todo ali naquele espaço dos amigos, das redes sociais, para você se comparar. E toda comparação é um sofrimento, é uma angústia, né? Porque você sempre vai encontrar pessoas que são melhores que você, ou aparentemente melhores que você, em muitos aspectos, porque nós somos criaturas complexas. Nós não somos seres binários. Nós não somos seres polarizados. Nós temos múltiplas facetas, como a arte, né? Como a linguagem artística, que é essa linguagem da zona cinza. O que nós vimos aqui? Nós vimos apresentações que elas denotam escolhas profundas, né? Então, o Isaías, aí, trovador solitário com o seu violão, né, com
forte influência do Clube da Esquina e escolhas dessa poesia tão densa, tão complexa, que nos faz refletir sobre o que é a vida, para onde nós estamos caminhando. Aí a gente pega ali o Pedro Luiz, que vai trazer poemas densos, buscar Baudelaire, lá do Mal do Século, né? Que tem essa reflexão um pouco nihilista, que traz para a gente essa importância do momento, como hoje nós sabemos que a nossa vida, ela pode, mais do que nunca, ela pode ser exterminada a qualquer instante, porque nós estamos sobre a égide da morte. O cheiro da morte nunca foi tão forte para mim na minha existência. Ele está a todo lado, ele levou meu pai, levou meus amigos, levou minha prima, ele está aqui, ele está nos rondando. E aí a gente precisa um pouco desse carpe diem, né, que o Baudelaire fala lá. Seja sóbrio na reflexão, mas se embriague de vida. Se embriague do momento. Aprenda a valorizar o agora, que é a única coisa que existe. Né? Use esse temor do seu fim que te circunda para refletir sobre o que você realmente deve valorizar, né? Isso, que é justamente os momentos com as pessoas que você ama. Mas a gente está aí, né? Hipercompetitivo, né? No meio disso tudo, de tanta pressão, nós continuamos pensando em competir, em ter melhor desempenho, né? Em observar o que o outro faz para a gente tentar ser melhor. A nossa sociedade, ela está se autofagiando com essa hipercompetitividade. A gente podia dar uma volta nisso de 360 graus e voltar a uma experiência colaborativa. A gente, para fazer as coisas, a única razão da existência é o outro. O que faz a beleza do existir é a nossa conexão com o outro. Você para pensar o que você... As coisas mais importantes que você já realizou na sua vida. Não são prêmios, não são conquistas do trabalho, são momentos com as pessoas que você ama. A vida é conexão, a vida é o outro. E o outro é complexo. O outro é arte. Né? A vida é arte porque a vida é complexa. Você não vai encontrar esse outro naquela bolha polarizada que esses universos digitais trazem para a gente. Você vai encontrar o outro numa experiência muito complexa, profunda, densa, cheia de idiosincrasias, cheia de paradoxos. Todos nós somos paradoxais. Não existe esse ser que ele consegue se manter num perfil. Todos somos extremamente complexos. E aí, eu fico muito feliz em ver um evento como esse que se propõe a discutir, a tratar a expressão artística e poética. E aí nós vemos 4 pessoas que dão a cara a tapa, né? Porque todo mundo, mas eu não vou me expor, tem tanta gente vendo, eu vou lá ler poema, né? Sabe? Então, parabéns para essas pessoas que vieram aí ler poema. Só tem uma divergência com o Pedro Luiz, viu, Pedro Luiz? Porque eu prefiro a DC do que a Marvel, tá? Eu vi que você é um Marvel maníaco aí, mas é uma brincadeira. Entretanto, eu fico muito feliz, né? Porque esses 4 jovens aí que escolheram, fizeram as suas escolhas de poesias, de músicas para nos apresentar, eles são corajosos, eles estão enfrentando essa zona cinza, essa zona do que não é tão compreendido, né? Daquilo que é interior, que é complexo. As redes sociais, elas vendem, né, a imagem do exterior. Então, são as fotos bonitas, são as viagens que a gente faz, né? E a arte, ela traz para você um outro tipo de viagem, que é uma viagem que vai fazer você mergulhar para dentro de si mesmo, para buscar se encontrar interiormente. Arte é isso. Todo mundo precisa se voltar à arte. A gente precisa voltar a amar a poesia, a entender como a arte nos transforma. Mas, como eu disse, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais objetificado e
é uma reflexão minha, a partir de alguns autores. Isso tem uma relação profunda com a linguagem binária que está nos dominando, que está nos tirando dessa zona cinza, que está nos objetificando e que está nos colocando como criaturas cada vez mais pragmáticas. A gente perde essa magia que existe na arte, essa vontade de mergulhar no incognoscível e se emocionar. Meu pai, né, Dimas Franco, foi um homem que me ensinou isso, né? A força da emoção que você sente e que você muitas vezes não compreende diante de um poema, diante de um grande filme, diante de uma boa história em quadrinhos, diante de uma música. Como que isso pode ser transformador para nós? Como isso pode ser impactante na nossa formação como ser, na nossa busca da integralidade de ser, né? Na nossa aceitação das nossas complexidades, da aceitação da complexidade do outro. Porque esse binarismo faz o quê? Faz você não entender a complexidade do outro, as escolhas do outro. E nós temos que entender que toda essa percepção do mundo, que ela é baseada em leis rígidas, principalmente as leis dos monoteísmos, que são leis arcaicas e dizem tem que ser assim, não pode ser assado. Aí o que acontece? A gente vive num mundo em que a gente começa a perseguir o diferente, a perseguir as diferenças, a odiar o outro, a odiar o que não sou eu mesmo. E, claro, a esconder a nossa sombra. Porque todos nós temos o nosso lado sombrio, o nosso lado complexo, e que ninguém nunca vai saber. Todos temos os nossos segredos. A arte nos faz dialogar com esses segredos. Todos nós temos segredos. Segredos que nunca vão ser revelados nem para as pessoas que nós mais amamos. Porque às vezes eles fazem parte dessa sombra. Mas a gente esconde a nossa sombra e aponta a sombra do outro. Né? E odeia o outro. Então, isso tudo que eu estou falando aqui tem relação com a arte, com a abertura para a arte, com a coragem de abrir o seu coração para a arte. E cuidado, quando eu falo de arte, eu não falo de entretenimento. Tá? No século XX, houve uma confusão muito premente, muito forte, que começou a chamar entretenimento de arte. Entretenimento dá aquilo que você quer ver, ouvir. A que te entretém, faz você passar o tempo. Arte te dá, muitas vezes, o que você não quer, mas que você precisa. Porque vai te balançar interiormente, vai fazer você refletir sobre a sua existência, vai transformá-lo enquanto ser. Essa é a grande diferença. Entretenimento vai te fazer ficar na cadeira babando, tá? Como um alienado. É mais do mesmo. É você ver aquilo que você sempre viu. É você assistir aquele filme pipoca lá de entretenimento bobinho que você sempre assistiu, ou aquele filme lá sei lá, de aventura básica e tola. Né? É escutar aquela música criada para atender a demanda das massas sempre, e que tem letra idiota, e que tem 4 compassos, que é uma grande bobagem, né? E vai te fazer continuar na sua alienação, não vai te transformar. Isso que foi trazido para nós aqui, pelos 4 colegas de vocês, isso é arte que transforma, é poesia que faz refletir, é música que nos faz entrarmos na nossa interioridade para refletirmos sobre quem nós somos, qual é o nosso papel nessa existência, o que nós temos que valorizar de verdade. É uma diferença necessária de vocês pensarem. Pensarem, olha, eu me dou a coragem de experienciar arte
Hoje eu vejo as pessoas falando, eu não leio poesia, eu não gosto de poesia. Né? Eu não consigo pensar, por exemplo, a minha juventude, a minha adolescência sem a poesia. A poesia era uma das razões da minha existência. Inclusive como um cara que escrevia muita poesia, escrevo até hoje, né? Sempre. A autoexpressão, a vontade de dizer aquilo que eu penso, e ao dizer aquilo que eu penso, trazer um pouco das minhas sombras para o mundo, e também me autotransformar. Eu, como artista, trabalho a minha experiência artística como uma forma de autocura. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, né? Nesse álbum aqui, em quadrinhos, que tem roteiro meu e desenho do Mozart Couto, que é o Biocyberdrama Saga, eu criei mais de 100 personagens. É uma saga de ficção científica num futuro hipertecnológico. E quando você cria um personagem, você tem que entrar na pele desse personagem para você dar fidedignidade a ele. E para você dar fidedignidade, você tem que pensar como aquele personagem. E quando você pensa como aquele personagem, você se transforma. Porque você tem que entender como ele vê o mundo, quais as dificuldades para ele. Então tem personagem trans aqui nesse álbum. Né? Tem personagens negros, tem personagens que eu tive que pensar como ele para dar fidelidade a ele. E aí o que aconteceu? Eu me transformei. Eu passei a entender um pouco mais essas pessoas. Eu até brinco, eu não sou da área de educação, mas eu falo assim, ó, tem uma disciplina que tinha que existir em todas as séries, desde o ensino básico. Essa disciplina se chama Criação de Universos Ficcionais. Porque eu nunca vi alguém que cria um universo ficcional, e aí é escrever literatura, fazer uma história em quadrinhos, escrever para cinema, escrever uma história, uma narrativa com personagens, eu nunca vi uma pessoa que cria universos ficcionais fazer guerra. Eu nunca vi. Quem cria universo ficcional passa a entender um pouco mais a complexidade do outro e passa a ter mais empatia para com o outro. Então, o exercício da criação, ele é um exercício por si só transformador. Nós nos transformamos ao criarmos, ao pensarmos o mundo a partir da nossa perspectiva e produzirmos uma narrativa, uma história, um poema. Eu vejo muita reclamação, por exemplo, e aí eu vou dar uma cutucada nos colegas das letras aí, de alunos que vão para a faculdade de letras, eu conheço alguns, e que se decepcionam profundamente, porque eles vão para a faculdade de letras esperando não só a análise linguística, que é muito necessária, mas a possibilidade de criar poesia, de ser um criador, de escrever um romance e de ter um feedback, de ter disciplinas que incentivam mais o processo criativo, autoral deles. Já vi muitas reclamações. Eu acho que a letras precisa se abrir mais para os processos criativos, para que os alunos criem mais, e não como algo só de extensão, mas como disciplina, como a gente tem aqui nas artes. E como eu, até na disciplina que eu ministro no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, com os meus alunos de mestrado e doutorado, o trabalho final da disciplina é uma obra de arte. Não é um artigo. Eles vão ter que fazer artigo. Em todas as disciplinas. Na minha disciplina, eles têm que fazer um trabalho artístico, poético, que traga visceralmente para fora as suas idiosincrasias, as suas complexidades, a sua visão de mundo, numa poética particular. Criar cura. Criar transforma. Criar é um dos métodos de autocura mais profundos que existe. É a minha forma de magia. Eu trabalho o ato criativo como um ato transformador, de aceitação. A morte do meu pai é uma das coisas mais impactantes na minha vida, porque meu pai era, sim, o meu ídolo, o meu mestre. Eu tive a sorte, eu não acredito em meritocracia. Eu tive a sorte de ter um pai que, desde muito cedo, me alimentou em tudo que eu fazia que era criativo, que me dava livros, me dava história em quadrinhos. Quando eu gostei, por exemplo, da música heavy metal, a música heavy metal lá nos anos 80, para as famílias dos meus amigos que começaram a gostar dessa música, era uma coisa
era um sacrilégio, né? Porque tinha música que falava do demônio, não sei o quê. O meu pai, os meus amigos iam lá em casa, ele fazia assim, pra todo mundo brincando, heavy metal. Ele entendeu que aquilo era uma forma de cultura também, que ia me fazer refletir de um outro ponto de vista sobre o mundo. Minha mãe era da Legião de Maria, católica até hoje, mas ter outros pontos de vista, refletir, poder pensar, refletir o mundo de forma complexa. Ele alimentava, falava, é bom, escuta, vai, conhece. Esse cara me transformou, me fez ser um criador, me fez ter coragem de ser um criador. Aqueles que têm filhos aí, alimentem o processo criativo nos seus filhos. O processo criativo é transformador, nos torna outros seres, nos faz aceitar melhor o outro ser, os outros seres que nos envolvem, nos faz ter mais amorosidade. Minutos. Então, nesses 15 minutos, eu vou mostrar para vocês, assim, bem rapidamente, alguns dos meus trabalhos artísticos, falando como que eles funcionam, eles funcionaram, o processo de criá-los funcionou como a minha tela já está disponibilizada, né? Então eu peço que isso, eu vou abrir agora as imagens, né? Espero que vocês estejam vendo tudo direitinho aí. Então essa primeira imagem é uma arte que eu fiz a partir de uma das últimas fotos do meu pai, que é esse ser que eu falei para vocês aí, essa figura iluminada, meu grande amigo, né? De experiências de vida, de discussões, de alegrias profundas, de tristezas, de dores que me causou na infância, mas que eu aprendi, eu o matei muito cedo, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, que ele saiu de casa, foi ter um caso com outra mulher, teve todo um problema, e eu tive todo aquele sofrimento, que eu não queria ficar longe dele, mas depois ele acabou voltando, e eu passei a vê-lo como um ser humano. Eu entendi que ele era, assim, aquele meu herói, mas ele é um ser humano que tinha defeitos, que tinha problemáticas, que tinha complexidades. Então, isso aconteceu muito cedo. E daí em diante, né, a minha relação com ele passou a ser mais linda ainda, né? Foi muito cedo. E foi uma relação até o último momento de pura amorosidade. Né? E é assim, eu falo para vocês, é dramático saber que essa pandemia o levou, né? Essa pandemia, comigo, eu podia estar convivendo com ele mais tempo. E saber que existem causadores dessa pandemia. Mas ao desenhá-lo, ao pensar nele, ao falar sobre ele, ao escrever sobre ele, é isso que eu tenho feito, eu consigo compreender e manter essa memória dele viva para mim. E o significado do que ele sempre foi na minha existência, como essa criatura transformadora. Aqui é uma imagem, um desenho meu, em que eu retrato isso que eu falei para vocês, essa dominação do binário sobre o complexo. Então a gente vê esse ser aí absorto no celular, e quero deixar claro para vocês uma coisa bem curiosa, eu não tenho celular e nunca tive celular, e não terei celular. Porque é um objeto que ele passa na nossa vida a ter uma prioridade que não me interessa. Mas você tem rede social? Eu tenho rede social. Mas você tem computador que você se relaciona? Eu tenho tudo isso, mas é assim, eu estou aqui no meu estúdio, onde eu estou falando com vocês. Eu saí daqui de dentro, não existe mais rede social, não existe mais essa comunicação. Né? Eu agora vou viver as experiências. Eu estou na mesa almoçando ou jantando, eu estou almoçando ou jantando. Se eu estou dando uma caminhada, eu estou dando uma caminhada. Não vai ter nada que vai me tirar da força daquele momento. O digital não me tira daquilo. Então, eu estou no universo digital quando eu escolho estar, e não quando ele escolhe me incomodar. Por isso que eu reflito muito, e olha que eu sou um pesquisador da área de tecnologia, mas eu escolho as tecnologias a partir daquilo que elas podem promover de positivo para mim. Aqui um HQ que ela me transformou quando eu a fiz. Já tem alguns anos, tem muitos jovens aí, eu estava vivendo uma época na minha vida que eu estava entrando no mestrado, mas eu tinha muitas dúvidas sobre as minhas escolhas, o que eu ia fazer, como que as coisas iam acontecer.
E eu achava que tudo estava demorando demais para acontecer na minha vida. E aí eu joguei o oráculo milenar chinês I Ching e saiu o hexagrama O Desenvolvimento. E aí, a partir do que eu li, eu criei uma história em quadrinhos que falava daquele meu momento e refletia sobre o que aquele hexagrama podia significar para mim. E aí eu entendo que, ao fazer essa história, eu me transformei. A minha relação com o tempo, de percepção que nem tudo vem no tempo que a gente espera que venha, mas se você seguir plantando, as coisas virão. O nome é O Desenvolvimento, que é o nome do hexagrama. E esse é o personagem principal da história. E aí é uma história curta, né? Eu vou ler para vocês aqui. Ele era o 7º guardião a tocar a flauta para encantar a semente que não veria florescer. A gente vê ali, ó, um personagem entregando uma flauta para um jovem, um menino, né? Da espécie deles lá. E aí a gente já vê ele ali tocando na beira de um abismo, diante de uma espécie de pedestal ali, que é onde está essa semente, que ele vai ficar tocando aí, sabendo que ele nunca verá essa flor, né, nascer, florescer. Acordava sorrindo todas as manhãs, tocava para a semente até o raiar da madrugada. Fantasiava o dia em que seu tetraneto veria a flor que tinha a beleza de 11 sóis e o odor da luz essencial. Então ele continuava ali acordando todo dia e o trabalho dele, o árduo, era tocar, né, fazer música para encantar aquela semente. Aqui tem uma imagem que eu mostro o envelhecimento dele, né, ele tocando desde menino até a morte. Tem até uma pulhetinha que estoura ali, ó. Morreu em paz para ser substituído por seu filho e por seu neto e bisneto. Ali está ele velhinho e ele fala assim, ó, os ventos foram minhas únicas dificuldades. E ele está ali beijando a mão da morte, se entregando para a morte, que é uma completude da existência de forma serena. E já tem ali, né, o neto dele pegando a flauta para continuar o trabalho. 1900 anos se passaram. E aí a página final da história, quando a flor nasce, né? Para aquele cara de gerações depois. Numa manhã azul, a flor nasceu. Ele vislumbrou-a com os olhos de todos os seus antepassados pelos breves momentos que ela viveu. Percebendo que todo o sacrifício tinha valido a pena, sorriu o sorriso eterno. Então, o ato de criar essa história estava relacionado com a minha angústia juvenil, naquele momento de 20 e poucos anos. E ao criá-la, eu me transformei. Ela ajudou-me a compreender a complexidade da existência e como o tempo das coisas do mundo não é o tempo que a gente quer, principalmente o jovem, né? Essa história em quadrinhos está num álbum em quadrinhos meu publicado por uma editora lá de São Paulo, que é a editora Criativa, chamada Oráculos, que são só histórias em quadrinhos inspiradas no Tarô e no I Ching, todas elas feitas a partir dessas experiências que me transformaram quando eu as criei. Aqui, a revista Artilex Pós-Humano 6, que é o número, né? Essa revista é uma revista anual minha de quadrinhos, e nesse número eu falei sobre a minha transmutação em ciberpagé, que no meu aniversário de 40 anos, eu me declarei ciberpagé. Isso tudo aconteceu a partir de uma crise existencial que eu experienciei, e essa crise de quase 9 meses me levou a um processo de meditação, de autocompreensão, foi praticamente uma depressão, e eu saí com um exercício de mágico artístico, de transmutação, em que eu criei, nos 10 dias anteriores ao meu aniversário, 10 chaves da transmutação, que são valores que eu queria carregar a partir da minha transmutação em ciberpagé. Em um outro momento, em uma outra palestra, eu posso detalhar isso, mas eu vou ler para vocês algumas das chaves, das 10 chaves. Essas chaves surgiam depois desse processo meditativo que durava um dia. À noite eu fazia um desenho, olhando para o desenho, eu escrevia o aforismo que acompanha o desenho. Então, essa chave é o sincero. Dizer o que se pensa sempre para o outro, ser aberto, demonstrar suas fragilidades, não acumular raiva, não gerar tristeza. Mais uma chave,
o delicado, cultivar a delicadeza e a doçura com todos os entes vivos e não vivos. Mais uma chave. O amoroso, amar o diferente, amar incondicionalmente. Então, essas chaves aqui, elas são, então, princípios que eu criei para mim, através de um processo mágico artístico, para segui-los como valores interessantes para mim a partir daquele momento. Tem outras aqui só para exemplificar para vocês, e elas surgiram de um processo de autoconhecimento, que veio, inclusive, de uma crise quase depressiva que eu experienciei. Aqui, um HQforismo em 360 graus, se vocês entrarem no meu Facebook, vocês vão ver só o centro dessa imagem e vocês vão navegar em 360 graus, trabalhando o lado da minha sombra, que eu falei para vocês, né? As minhas obscuridades, que eu também trago para a arte. E aí tem um texto aforístico também, ó. Assim como a luz, a escuridão não tem dono. Outro, né? HQforismo expandido em 360 graus. E aí é, meu monstro eu mostro. E você? É uma pergunta. Você tem coragem de mostrar os seus monstros? Essa é uma história em quadrinhos que eu fiz. Eu terminei no final da pandemia e é impressionante, porque ela é uma história que ela surgiu, a pandemia já estava fora do país e eu estava fazendo meu segundo pós-doutorado, que eu concluí em março de 2020, março do ano passado, e uma das propostas finais artísticas era criar uma história em quadrinhos usando esculturas que eu elaborasse. Eu nunca trabalhei com escultura, então foi a primeira vez que eu fiz. E eu situei essa história também no universo ficcional que eu tenho, da Aurora Pós-Humana, mas no ocaso humano. Então a gente tem só um último ser vivo, ser humano, desculpa, no planeta, que é esse personagem que vocês estão vendo aí, e ele é um monge, né, transhumano, que sobrou como semente, e a HQ mostra o encontro dele com 4 deidades simbólicas, cada uma delas simbolizando um deus para ele, e a narrativa, ela traz o questionamento dele diante desses deuses, do porquê que a humanidade se extinguiu. Esse primeiro capítulo, essas imagens aqui são do primeiro capítulo, que ele encontra com Naturai, que é a mãe natureza, que é a deusa que o criou. E a mãe natureza aí é uma árvore morta, seca, que ela já não existe mais, né? E aí ele vai conversar com essa árvore e ela vai responder para ele. O que aconteceu? Tem um diálogo, só que ela vai dizer que ela não tem a resposta. E aí ele vai continuar a caminhada dele e vai encontrar um segundo deus, que é o deus Teknê, que é esse aqui. E o Teknê é o deus que representa a arte, a cultura e a produção técnica e tecnológica do ser humano. É a criação do ser humano. E aí ele vai questionar também, né? Esse Deus é um Deus, na verdade, que é uma criação humana. E essa criação humana vai dialogar com ele falando que ele, enquanto Deus Teknê, é um dos responsáveis também pela destruição da natureza, e do fim da humanidade. Mas isso aconteceu porque o homem o criou, né? A humanidade o criou da forma que o criou, sem essa conexão com o natural, com a natureza. E aí, essa história é inédita ainda, ela está concluída, mas eu ainda não a publiquei, né? Eu estou vendo meios aí de publicá-la. É uma história, uma HQ de 60 páginas, e é uma reflexão profunda sobre o nosso papel enquanto humanidade e a minha visão individual, e também a minha reflexão sobre esse momento, né? O que nós somos, para onde que a humanidade está caminhando. Aqui é aquela história, né? Eu critico muito o mundo binário, digital, mas eu faço uso dele para determinadas estratégias. Então, eu tenho usado, por exemplo, inteligências artificiais e redes neurais para criar trabalhos que usam um estilo chamado Neural Style Transfer, que eu pego imagens minhas pré-determinadas e eu aplico as texturas e as cores dessas imagens em novos desenhos, novas ilustrações minhas. Então, aqui é um exemplo, né? A gente tem uma ilustração aqui
que é um retrato do Nietzsche, aqui do lado, e aí eu usei a técnica, a textura e a técnica gráfica para essa imagem, mas quem fez isso para mim é uma rede neural. Aqui é uma outra expressão minha, que é uma animação curta, ela é bem curtinha, tem 2 minutos e meio, mas já entrou em 6 festivais internacionais, esse trabalho, que é Infinitum, e é o deus Tecne se reconectando com a natureza após o fim da humanidade. Então, é uma experiência poética, e a visualidade dela foi criada também a partir de inteligências artificiais e redes neurais, mas tentando simular uma experiência psicodélica. Outro trabalho, que é o Enterro dos Deuses, que é uma animação em que eu uso o Deep Dream, que é uma rede neural específica, que ela aplica, através de uma análise visual, ela aplica criaturas que se assemelham a animais ou insetos, ou também animais de toda a ordem, né? Peixes, pássaros, e aí você transforma tudo que você tem no ambiente em criaturas. E eu faço uma reflexão aí, também buscando essa visualidade psicodélica, sobre, né, as deidades que dominam o mundo ocidental que nós estamos inseridos, e como a maior parte dessas deidades são as causadoras do nosso ódio pelo outro, pelas divisões de fronteiras, de religiões e etc. É um curta, esse vocês podem assistir, chama O Enterro dos Deuses, está lá no meu YouTube, Cyberpagé. Aqui é um livro de ficção científica chamado 2000. Eu produzi as ilustrações e convidei 7 autores de ficção científica muito importantes do Brasil para, a partir das minhas ilustrações, criarem contos de ficção científica. Quem tiver interesse pode baixar esse livro gratuitamente lá no site da Marca de Fantasia, que tá aí, ó, www.marcadefantasia.com. É muito emocionante porque no período da pandemia, quando eu terminei de escrever o pós-fácil desse livro, explicando a condição dele, meu pai morreu, né? Então, foi muito interessante, inclusive, ver o resultado desses contos, porque muitos deles têm uma conexão com esse momento pandêmico. Aqui é um outro projeto meu, que chama Projeto Musical Cyberpagé, em que eu convido bandas e musicistas do Brasil e exterior para musicarem meus aforismos. Então, os aforismos meus são poemas, né, que eu falo sobre a minha perspectiva de vida, do mundo. Eu faço narrações desses aforismos, como aí, né, o Pedro Luiz, a Dayana e a Emily fizeram, e eu passo para os músicos e para as bandas, e eles criam uma ambiência sonora e mixam com a minha voz, né? E aí, quem quiser conhecer, tem 35 EPs já, com 8 bandas de 8 países musicando meus aforismos. Tá lá no Bandcamp Cyberpagé, tá? Só procurar no Bandcamp lá, Cyberpagé com I, vocês vão encontrar e poder ouvir, né, essa minha expressão poética aí, em que eu tenho a alegria de ter musicistas do mundo inteiro criando ambiências sonoras, então, para esses meus aforismos, todos recitados na nossa língua, porque para mim a língua que eu consigo expressar a minha complexidade é a minha língua portuguesa. Aqui, as performances também que eu faço com a minha banda performática. Então, eu tenho uma banda que é o Post-Human Tantra e tenho um grupo performático que leva para os palcos, através de performances teatrais, as músicas e os aforismos poéticos do Post-Human Tantra. Aqui, trecho de performance. Nessa performance, eu encarno, como vocês estão vendo, o deus Tecne, que estava lá na animação, estava também na história em quadrinhos, e aqui eu o encarnando como personagem performático. Também aqui, de novo, o deus Tecne, aqui em um embate com a morte, durante uma das performances do Post-Human Tantra. No caso, sou eu encarnando o deus Tecne, e o meu orientando de doutorado, Léo, amante da heresia, aí encarnando a morte. Estou terminando a minha fala aqui. Essa é um HQ que está em processo, é um álbum de 66 páginas, dividido em 6 capítulos de 11 páginas. Essa primeira
primeiro capítulo de 11 páginas, acabou de ser publicado numa revista chamada Atomic Magazine, e é uma história muito bonita para mim, mas muito triste também. Né? Se chama Conversas de Beelzebub com seu pai morto. E o que acontece? Meu pai era o meu maior interlocutor filosófico. A gente sentava para conversar, por exemplo, sobre questões como a morte, e a gente trocava ideia por horas, e era uma conversa que nunca terminava. E eu nunca encontrei alguém para fazer essa interlocução comigo como ele fazia. E quando ele morreu, né, esse vácuo absurdo que apareceu me fez começar a criar coisas. E uma das narrativas que me surgiu foi justamente essa, que é, na verdade, nesse caso aí, em certa medida, eu faço o papel desse Beelzebub, até por um pouco da minha raiva da espécie humana e das ações da espécie humana no planeta terem ajudado a destruir o meu pai, a fazê-lo morrer. As ações, as idiotices, por exemplo, desse desgoverno, levaram o meu pai à morte. Então, assim, a morte dele tem como uma das razões a ação humana, né? A ação humana no planeta. Esse vírus a gente sabe que é pelo aquecimento global que ele surgiu. Então, essas ações. Então, um pouco de raiva da minha espécie. Eu não nego, eu amo a espécie humana, mas às vezes eu tenho raiva. E aí eu quis expressar essa raiva e eu apareço na HQ como o Beelzebub. E o Beelzebub é o fruto, o filho que nasce da humanidade após a sua morte, o seu extermínio. E aí, a humanidade ela é representada na história, na HQ, por um homem enforcado numa árvore, já apodrecendo, que é como vocês estão vendo ali, ó, aquela figura apodrecida. E o Beelzebub vai conversar com ele, que é a humanidade, mas é o pai dele. O pai dele é a humanidade, então é o pai dele morto. Por isso que é Conversas de Beelzebub com seu pai morto. E aí, a história toda é esse Beelzebub caminhando por um planeta Terra devastado, carregando o crânio do pai, que é a humanidade, na mão, né, numa coisa meio shakespeariana, e num monólogo, porque não é diálogo, né, essas conversas é só ele falando sobre essas reflexões sobre o que seria a morte, o que seria a humanidade. E essas reflexões são discussões que eu tive com meu pai durante o tempo em que ele foi vivo e durante essas conversas que a gente pôde ter juntos aí. Então essa história está sendo importante para resgatar um pouco dessas reflexões que eu fazia com meu pai. Quem quiser pode procurar a editora Atomic, o número 1 já saiu, Atomic Magazine 1, tem o capítulo 1 da história, que são 11 páginas. Vocês estão vendo a primeira página aí. Né? Olha lá, tá lá. Ó. A primeira fala é: Papai, meu amado Criador, lamento não tê-lo conhecido vivo. Nasci no dia de sua miséria final. Então é isso, eu passei um pouco meu tempo, agradeço a paciência de vocês, agradeço novamente a oportunidade, espero ter agregado algo para as reflexões de vocês cotidianas, né? Meu carinho, meu afeto a todos aqueles que perderam seus familiares, os seus amigos, não só no nosso país, foram mais de 400 mil mortos, mas no mundo inteiro, e um grande abraço do Ciberpajé!